A igreja aqui 100% subindo com Jesus, amém? Glória a Deus. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra sobre a primeira doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo salva. Jesus salva o pecador. Amém, irmãos? E a mensagem de hoje é a primeira mensagem, porque sem ela, sem a mensagem de hoje, se você não entender a mensagem de hoje, se você não aceitar a mensagem de hoje, as outras mensagens não vão fazer muito sentido para você, porque a mensagem de hoje é a primeira. A mensagem de hoje é o início de tudo, da sua caminhada. Porque se você não for salvo, você nunca vai receber o batismo com o Espírito Santo. E se você não for salvo, você pode até ser curado, mas não vai te adiantar muito. Porque você vai curado e vai para o inferno, não adianta, né? Você é curado de uma doença e vai para o inferno, não adianta. E se você não for salvo, quando Jesus voltar, a carteirinha de membro da quadrangular não vai adiantar para você. Cantar o hino quadrangular, eu acho que é um requisito para entrar na cidade santa, né, irmão? Quem não souber cantar o hino quadrangular não vai para o céu, não, irmão. Brincadeira, irmãos, brincadeira, brincadeira, todo mundo da live é brincadeira, quem está chegando agora é brincadeira, irmãos, de verdade. Jesus falou lá do céu, para de falar heresia, meu filho. Mas, irmãos, o hino quadrangular também não vai te adiantar de nada, porque apenas o precioso sangue de Jesus nos dá acesso ao céu, amém, irmão? E eu quero compartilhar com você hoje a verdade sobre a salvação. Mas antes, posso compartilhar um pouco da minha história com você? Pode? Quem estava no primeiro culto aí já ouviu essa parte da minha história que eu contei. Você estava aí no primeiro culto? Não? Então você vai ouvir hoje. A minha irmã, por exemplo, eu não sei se ela sabe dessa parte da minha história. Nasceu e cresceu comigo. Eu acho que ela sabe. Depois que ela contar, ela vai lembrar do que eu estou falando. O Douglas, por exemplo, muitos e muitos anos que a gente caminha junto, mais de 15 anos que a gente caminha junto, e ele não conhece essa parte da minha história. Eu estou aqui na igreja há 5 anos, e eu nunca contei esse testemunho meu. Guardei para mim. Mas hoje, eu quero compartilhar com você essa parte da minha história. Uma parte que eu não, como é que eu posso dizer? Eu não me orgulho, mas eu preciso contar para vocês. Há muitos anos atrás, antes de eu vir para cá, antes de eu ser pastor, com certeza, antes de tudo isso, eu, infelizmente, irmãos, eu cometi um delito. Um delito. Ou, quer dizer, todo delito é um crime, né? Então podemos dizer que cometi um crime. Cometi um crime, uma vez, na minha vida, há muitos anos atrás. E acontece que esse crime, esse delito que eu cometi, ele gerou um processo na minha vida. E esse processo gerou uma audiência. Então, eu precisava, né, estar diante de um juiz para ser julgado pelo crime que eu cometi, pelo delito que eu cometi naquela época da minha vida. O pessoal está me olhando assim, né? Ninguém nunca imaginou, né? Tem essa carinha, irmão, mas eu não era boa coisa não, tá? Eu era roqueiro, rebelde, de unha preta, de calça rasgada, cheio de corrente. Irmão, eu era acorrentado. Eu era coisa ruim, irmão, é verdade. A Michele sabe disso aí, eu era coisa ruim, irmão, rebelde que só. Mas então, esse delito que cometi, esse crime, tinha audiência. E o que eu esperava, irmão, nessa audiência, desejo do meu coração, primeiro era nunca ter cometido, segundo era nunca ter ido a um processo civil, não precisar estar diante de um juiz que eu não conhecia, mas me falaram que o juiz que ia julgar a minha causa não era um juiz que tinha assim, como é que eu posso dizer assim, ele era correto, sabe? Se era culpado, se era inocente. E ele ia julgar a minha causa, e isso me trouxe muito medo, né? Aliás, vou abrir aqui um parênteses sobre a questão de juiz e julgando causa. O Brasil,
né? Não estou aqui falando mal, não, tá? Mas é verdade. O Brasil está numa crise, está vivendo hoje uma crise de confiança no poder judiciário. Quem concorda comigo? Por quê, irmão? Porque na cabeça de todo mundo, e o que é o correto, é que um juiz, principalmente um juiz da terceira e última instância, que chama o Supremo, né? O Supremo Tribunal, ele é o guardião da Constituição. E esse Supremo, ele deveria julgar, não segundo os seus interesses pessoais, nem interesses políticos, mas ele deveria julgar segundo a Constituição. Esse é o dever dele. Mas, infelizmente, a gente tem visto aí algumas coisas um pouco estranhas, né? Que parece que esses juízes estão julgando segundo, né? Enfim, não cabe a mim falar disso. Mas você concorda comigo que um juiz do Supremo Tribunal, ele deveria ser correto, sim ou não? Me responde aqui agora, o que você acha? Se chegar um processo judicial lá, e o juiz supremo da nação brasileira, o juiz supremo da nação brasileira, de acordo com a Constituição, ele tem um processo, e aí ele disser o seguinte: rapaz, as provas são contundentes, mas eu vou te absolver, porque eu fui com a tua cara. O que você acha, irmão? Tá certo? Sim ou não? O elemento réu vai sair feliz, mas ele vai ter corrompido a sua integridade, porque por mais que ele tenha um sentido de misericórdia daquele réu, ele tem que aplicar a Constituição. Se é culpado, tem que pagar. Se é inocente, tem que ser liberado. Quem concorda comigo? Assim que haja um juiz justo. E no meu caso, eu esperava pegar um juiz que tivesse misericórdia, mas eu entendia que, se ele tivesse que me julgar, teria que me julgar, e eu teria que pagar a pena que eu deveria pagar. Só que aconteceu, irmãos, que eu não precisei estar presente nessa audiência. Eu não estava presente na audiência, mas me disseram que a audiência aconteceu dessa forma. E o juiz estava com o meu caso na mão, com as provas ali daquilo que aconteceu comigo. Só que acontece, irmãos, que chegando no final da audiência, quando o juiz ia bater o martelo sobre a condenação, ou a pena que eu teria que pagar, e eu só estou aqui por causa do que eu estou te contando agora, uma pessoa, lá na audiência, que eu não estava presente, uma pessoa lá, se levantou. Sabe aquele negócio de CNH? Quem sabe aquele negócio de CNH? Que tu comete uma infração, mas aí... Não, reciclagem não. Por exemplo, eu estou dirigindo o teu carro. Aí eu cometo uma infração com o teu carro, só que a pena vai para você, os pontos, né? E aí eu posso pegar aquilo e assumir aqueles pontos, não posso? Não tem isso? Assumir a culpa? Alguém tem que receber aqueles pontos. Pode ser você ou pode ser eu. Eu posso assumir a tua culpa e dizer, não, o real condutor fui eu. E aconteceu isso no meu julgamento. Uma pessoa se levantou e disse, olha, eu quero dizer que, na verdade, não foi o João que cometeu isso. Eu quero assumir a culpa no lugar do João. E eu quero receber a pena que é dele. Eu quero assumir toda a culpa por tudo que o João fez. Eu quero assumir essa culpa no lugar dele. Irmãos, eu estou aqui para te contar isso hoje por causa dessa pessoa que assumiu essa culpa no meu lugar. E eu sou tão grato a essa pessoa, tão grato, mas tão agradecido a essa pessoa, que eu convidei essa pessoa para estar aqui hoje. Eu fiz questão de convidar ela para você saber quem é essa pessoa. Amém? Posso te apresentar essa pessoa? Essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa pessoa, minha irmã estava lá tensa. Minha irmã estava lá assim, meu Deus, o que meu irmão fez que eu não sei? Mas essa pessoa é Jesus. Ah, pastor, você inventou essa história aí, você está mentindo? Não, irmão, não estou mentindo, não. Eu não inventei isso, não. A Michele não sabia dessa história. O Douglas não sabia dessa história. Mas agora eles sabem que eu cometi muitos crimes. Qual deles? Cometi crimes contra Deus. Eu cometi muitos crimes, irmãos.
Você olha para mim assim, eu tenho essa carinha bonitinha assim, irmão, mas eu era coisa ruim, irmão. Ah, pastor, o que você já fez? Você já matou alguém? Não. Mas, irmãos, eu já cometi muitos e muitos e inúmeros pecados que não podem se contar. E eu já pequei tanto na minha vida, irmãos, que cada um dos meus pecados me levaria diretamente a uma eternidade condenada ao inferno. Isso que Deus deveria ter feito comigo. Olha, se eu perguntar aqui na igreja, fazer uma pesquisa aqui, e eu perguntar assim, por que Deus te perdoa? Eu te garanto que você vai sair daqui com outra mentalidade. Mas eu te garanto que se eu te perguntar, provavelmente a sua resposta vai ser, ah, pastor, ele perdoa porque ele me ama. Mas, irmão, se Deus te perdoasse porque ele te ama, o diabo acusaria Deus de ser um Deus injusto. Porque se o Supremo Tribunal Federal do Brasil não pode perdoar a ninguém, a não ser que a pena seja cumprida por alguém. O Supremo Tribunal não pode, mas e se eu for lá, e se eu implorar para o juiz, lá em Brasília, e se eu me ajoelhar, e se eu chorar, e se eu implorar, ele vai dizer, olha, eu sinto muito, eu sei que você está arrependido, mas alguém tem que pagar o preço. Eu não posso te perdoar, eu estou te vendo chorando, mas eu não posso perdoar o teu crime, eu tenho que te julgar. E assim é Deus. Deus, Ele te ama, mas Deus, a sua justiça não pode ser corrompida. Então, querido, o meu julgamento, eu vou te dar uma notícia, não foi só eu que fui julgado, não, você também foi julgado. O teu julgamento, você não estava presente, mas ele aconteceu há 2025 anos atrás. Há 2025 anos atrás, Deus estava julgando a humanidade pelos seus pecados, quando um homem inocente, e esse homem inocente que estava naquele julgamento, era o próprio filho do juiz. E ele disse o seguinte, senhor juiz, eu posso assumir a pena no lugar do Paulo? Senhor juiz, eu sei, ele é culpado. Senhor juiz, eu sei que o Senhor, como supremo juiz do universo, o Senhor precisa condenar o Paulo. E a condenação é eterna, uma eternidade longe de Deus, uma eternidade no inferno. Pelos seus pecados, o Paulo não pode entrar no céu. E eu sei, Pai, que porque o Senhor ama ele, o Senhor desejaria perdoá-lo, mas o Senhor não pode, porque o Senhor é justo, completamente justo. A sua justiça tem que ser cumprida. Mas, Pai, e se eu pegar os pecados e crimes dele, e eu sentar no banco dos réus, e o Senhor me julgar no lugar dele? E se o Senhor pegar todo o adultério dele, toda a prostituição deles, o Senhor pegar toda a mentira deles, todo o engano deles, todo o pecado deles, e o Senhor lançar sobre mim, e eu segurar no meu ombro todos os pecados deles, passado, presente e futuro, me condene no lugar dele, libere ele como inocente. Então, querido, Jesus literalmente foi condenado no seu lugar, e você saiu daquele julgamento com uma ficha limpa. Jesus riscou o teu nome da tua ficha e escreveu Jesus. E agora Jesus pegou a ficha dele que não tinha nenhum pecado, nenhuma mancha na história de Jesus. E Jesus escreveu embaixo assim, ó, Suelen. Toma, Suelen. Essa é a tua nova ficha. E aí você olhou para aquela ficha e você falou, meu Deus, eu tinha inúmeros pecados, e agora o meu nome está aqui numa ficha completamente limpa, não tem nenhum pecado no meu nome. E agora eu olho para Jesus no banco dos réus, e toda a justiça de Deus e todo o peso da ira de Deus caindo sobre ele, e o banco de réus era na cruz. Por isso Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Porque você precisava ser abandonado por Deus pelos seus pecados. Mas Ele abandonou o próprio Filho dele no seu lugar, para que você nunca fosse abandonado novamente. E lá na cruz, eram os seus pecados.
E hoje eu estou aqui porque Jesus pagou pelo meu pecado. E por isso eu posso ser completamente, absolutamente, eternamente perdoado por Deus. Hoje, amanhã e sempre. Amém, irmão? Pastor, mas essa ficha limpa aí, você não peca? Não peco. Mas quando eu peco, a minha ficha continua limpa, porque está escrito o nome de Jesus na minha ficha. E o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado ainda. E agora, querido, quando o diabo olha para mim, já não olha mais a minha ficha antiga. Quando o diabo pede a minha ficha, quando ele me para no blitz, e aí o diabo pede a minha ficha, eu tiro a ficha assim, ele olha o nome de Jesus, ele fala, opa, esse está limpo. Porque ele vê o sangue de Jesus. Ele vê o preço por esse já foi pago. O preço por esse já foi pago, porque ele aceitou a salvação em Cristo Jesus. Querido, quando você entende isso, você entende que não tem como mais você voltar atrás. Quem entende? Quando você entende isso, você fala, meu Deus, e agora? Aí Jesus fala, você quer ir embora? Aí você fala assim, o quê? Ir embora? Para onde, Jesus? Voltar para o banco dos réus? Embora para onde, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Embora para onde, se eu era condenado? Embora para onde, se eu ia para o inferno e agora eu estou indo para o céu? Para onde mais que eu vou, Jesus? Na verdade, Jesus, eu te devo a minha vida, Senhor. Então, Jesus, passando pela prova, eu continuo te adorando. Senhor Deus, chorando, rindo, animado, desanimado, ganhando, perdendo, de qualquer jeito. O Senhor é o dono da minha vida, Senhor, e eu não posso voltar mais atrás. Porque o Senhor comprou a minha vida. Lá na cruz do Calvário, eu fui comprado pelo sangue precioso de Jesus. Ele pagou pelos meus pecados lá na cruz. E é por isso que eu adoro Ele, irmãos. É por isso que eu sirvo Ele, é por isso que eu amo a Jesus. É por isso. Pelos bens, eu amo Jesus, Ele me abençoa. Eu amo Jesus, Ele me abençoa financeiramente, Ele cura minhas doenças. Mas sabe de uma coisa? Eu já vi crentes no leito de morte, com enfermidades terríveis, mas dizendo, Jesus, eu te adoro. Porque ainda que o meu corpo pereça nessa terra, eu sei que quando eu abrir os meus olhos, quando eu fechar os meus olhos na terra e abrir na eternidade, eu vou olhar para o meu Redentor que vive. É por isso que eu adoro a Jesus, é por isso que eu amo e sirvo a Ele. Quem está entendendo aí? Voltar atrás? Para a velha vida? Para voltar a ser um pecador criminoso? Nas mãos do diabo? Jamais. Isso é salvação. E eu quero te mostrar uma história rapidinho. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas 19, 10. Vai contar a história de um homem assim também, pecador, odiado por todos, mas que teve um encontro poderoso com Jesus. Lucas 19, verso 10. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois o Filho do Homem, Jesus estava falando de si mesmo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Quem estava perdido aí? Deixa eu ver tua mão aí, irmão. Quem estava perdido aí? Deixa eu ver. Aleluia. Quem ainda está perdido sem Jesus? Pastor, eu acho que não. Eu acho que sem Jesus eu me encontro. Irmão, então você está mais perdido do que você imaginava. Porque você é o perdido que ainda não sabe que está perdido. Mas Jesus disse o seguinte: eu vim para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Sabe aonde Jesus disse isso? Olha aqui, assentado na mesa de um dos maiores pecadores daquela época. Sabe, irmão? Israel, naquela época, o país, a nação de Israel, ela era dominada pelo Império Romano. O Império Romano era a maior potência mundial da época e dominava várias nações. E essas nações que eles dominavam, eles empobreciam essas nações de tantas taxas, e impostos e tributos. Israel vivendo um momento de pobreza e pagando imposto.
E eles contratavam, sabe quem? Os cobradores de impostos. Pensa numa classe ruim. Pensa numa classe, Douglas, sem misericórdia. Porque de repente chegava lá um pescador que não tinha pescado nada, que não tinha nem dinheiro para comprar pão para os seus filhos. Aí o cobrador de impostos ia lá e falou, ó, vim cobrar os impostos. Puxa, amigo, tem misericórdia, eu não tenho mais dinheiro, eu só tenho dinheiro aqui para comprar um pão. Não me interessa, ou paga os seus impostos ou perde a casa. Ou paga os seus impostos ou pague o preço devido, Roma vai vir aqui. E eles tinham que pagar. Cobravam impostos dos miseráveis, dos pobres, das crianças, das famílias pobres. Os cobradores de impostos eram pessoas terríveis. E para piorar a situação, eles contratavam, sabe quem? Os próprios judeus para cobrar imposto dos seus próprios irmãos. E aí, irmão, quando um judeu se tornava cobrador de impostos, aí que pronto. Nem a família queria mais saber dele. A família deserdava. Falava, logo você, meu filho, cobrando impostos do seu próprio povo. A gente passando a miséria aqui, você cobrando e enriquecendo as nossas custas. Agora, se eles odiavam cobradores de impostos, Zaqueu, esse homem aqui que estava comendo na casa de Jesus, sabe quem era? O chefe dos cobradores de impostos. Ele era o que comandava o... Como é que é o nome, irmão? Não é o tráfico, não é. Como é que é? Comandava o... Me ajuda aí, irmão. Como é que é o nome? Hã? A gangue dos cobradores de impostos. Não é esse nome que eu queria, não, mas tá bom. Ele comandava o negócio, irmão. E ele era cruel. Chegava lá um cobrador de impostos, ô Zaqueu, olha só, tem uma família ali, cara, aquela rapaz, ela tá pobre, não tem dinheiro. Volta lá. Pega o que ele tiver em casa. Igual, como é que é o nome que os caras que faz isso? Agiota. Zaqueu era cruel, irmão. E olha, pensa agora, vamos trazer para a nossa realidade aqui. Pensa numa favela bem pobre, onde todo mundo passa necessidade, aquela favela mais pobre do Rio de Janeiro. Aí você pensa agora, o chefe que ganha dinheiro com aquela pobreza ali. Pensa. Imagina que tipo de gente é essa. É o tipo de gente que a gente teria ódio dele. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um dia Jesus entrou em Jericó. Jesus entrou naquela cidade. E um monte de curioso cercando Jesus, para ver Jesus. E aí um baixinho, sabe? Tipo alguém, pensa em alguém baixinho aí. Um baixinho ali no meio da multidão, fazendo assim, ó. Quem é esse Jesus aí? Será que tem cabelo grande? Tem barba? Pessoal, todo mundo fala dele, rapaz, mas eu não consigo ver. Eu fico aqui do ombro para cima, não dá, cara, é muita gente. Aí ele saiu correndo, o curioso. Ele falou, eu preciso ver Jesus. Aí ele sobe numa oliveira, aí fica lá em cima, escondido no meio das árvores, olhando Jesus ali. E aí, de repente, Jesus, com aquela multidão em volta dele, Jesus para, olha para a árvore. E aí fala assim, ei, Zaqueu, vem cá, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou lá na tua casa. Irmãos, imagina isso. Imagina, para Zaqueu, que há muitos anos não recebia ninguém em casa, porque ninguém queria jantar com ele, irmão. Mal visto, mal falado, odiado. Nem a família dele visitava ele. Aí agora, o próprio Jesus chama ele e fala, ei, Zaqueu, vem cá, vem correndo. Sabe o que Zaqueu fez, irmão? Zaqueu desceu correndo com alegria. Levou Jesus para casa. E aí fez um jantar para Jesus. Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho aqui. Sabe o que o povo falou? Falou mal de Jesus. Porque Jesus comia com os pecadores. Jesus era hóspede dos pecadores, que vergonha. Sabe de uma coisa, irmão? Deixa eu só te ensinar uma coisinha rapidinho aqui. Tem muito crente que se Jesus vivesse hoje em dia, Jesus estaria subindo em certos lugares e visitando certas casas, que provavelmente você seria um daqueles que falaria mal dele também. Sabe? De repente você esperaria que Jesus visitasse os bonzinhos.
Mas quando Jesus subisse lá naquele lugar e visitasse o chefe daquele lugar, que você passa na sua cabeça aí, imagina? Porque tem crente hoje em dia, irmãos, aplaudindo morte de traficante. Tem crente hoje em dia dizendo, morreu foi cedo, porque bandido bom é bandido morto. Irmão, para Jesus, bandido bom é bandido salvo, porque bandido morto vai para o inferno. E Jesus pagou o preço na cruz com o seu sangue por cada uma daquelas almas que morreram sem salvação. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Um crente que diz, bem feito, foi bem feito, morreu, deveria ter morrido mais, foi tarde. É um crente que não conhece a salvação em Cristo Jesus, que não conhece o coração de Deus, porque Deus chora quando um ímpio, seja ele um bandido, seja ele um traficante, seja ele uma pessoa comum, que morre sem conhecer a salvação e vai para o inferno. Então, irmãos, Jesus olhou para Zaqueu, um dos piores pecadores daquela época, e Jesus disse, Zaqueu, vem cá. Desce depressa, vem me encontrar, porque eu quero sentar contigo na mesa. Jesus é aquele que senta com os piores pecadores da sociedade e come com eles. E o crente que acha que está abafando aí, falando mal do ímpio. Jesus é aquele que as pessoas sempre falaram mal dele, porque ele era considerado amigo de pecadores. E você foi o primeiro que ele alcançou. Então não acha que você é melhor do que aqueles outros, não. Porque para Deus, irmão, não tem pecadinho e pecadão, não, amém? Sim ou não? Fala com esse irmão que está falando, vigia, crente. Então, irmãos, sabe o que me impressiona nessa história, que eu quero te dizer? É que Jesus disse assim, eu vim, aqui, não foi Zaqueu que foi até Jesus. Ah, pastor, mas Zaqueu não subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus? Não. Sabe por quê que eu sei disso? O cego Bartimeu chamou a atenção de Jesus, porque ficou lá gritando, Jesus, Jesus, Jesus. Zaqueu não. Zaqueu subiu na árvore e ficou lá quietinho na árvore, ele só queria ver. Era curiosidade. Mas Jesus disse, eu vim para os pecadores. Não é você que foi até Jesus, é Jesus que foi até você, é Jesus que te conheceu. E quando Jesus olhou para Zaqueu, Jesus já conhecia o nome de Zaqueu, irmão. E se ele conhecia o nome, também conhecia os pecados. Sim ou não? Jesus sabia que ele defraudava, que ele roubava, que a casa dele, que o dinheiro dele era tudo dinheiro de corrupção. Mas ainda assim Jesus falou, vem Zaqueu, porque eu conheço o teu nome, conheço os teus pecados, mas ainda assim eu estou te chamando, porque eu vim para você mesmo. Eu não vim para aquele que acha que não tem pecado, eu vim para os pecadores. Então, irmão, eu quero te dizer, Jesus conhece o teu nome. Ah, pastor, mas eu sou tão indigno. É exatamente para você que Jesus veio. Ah, pastor, mas eu desviei. Jesus veio para você. Ah, pastor, mas eu tenho que deixar, aqui ó, eu tenho que deixar muita coisa na minha vida ainda. Eu sei, Jesus também sabe, mas Ele te chamou mesmo assim. Antes de você deixar qualquer pecado, Jesus está te chamando, vem logo. Sai da árvore, sai da posição de espectador e vem para a posição de sentar comigo na mesa. Irmãos, eu não me assusto com o pecado, porque eu aprendi com Jesus. Às vezes as pessoas falam para mim assim, ó, pastor, vai uma pessoa lá para a tua igreja, mas ó, barra pesada, história, pecado, coisa ruim mesmo. Falei, irmão, eu não me assusto. Às vezes a pessoa vem, pastor, eu queria te contar uma coisa. Fiz isso. Ah, meu Deus. Eu falo, você acha que seu pecado é pior que o meu, irmão? O mesmo sangue que Jesus derramou pelo seu pecado, derramou pelo meu. E Jesus ainda está nos chamando. Vem. Aqui, irmãos, tem gente que diz o seguinte, ah, pastor, antes de me batizar, pastor, eu preciso deixar algumas coisas na minha vida antes de me batizar. Irmão, esquece isso. Jesus não falou para Zaqueu assim, ó, Zaqueu, olha só, fica aí na árvore, resolve os teus pecados, e depois a gente senta na mesa para comer. Jesus disse, vem logo, Zaqueu, porque o que vai mudar a tua vida, não é ficar na árvore, o que vai mudar a tua vida é sentar na mesa comigo.
O que vai mudar a tua vida é o meu amor. O que vai mudar o pecado que você sabe que você é pecador, Zaqueu. Eu também sei que você é pecador, mas não é ficar distante de mim que vai mudar a tua vida. É vem para a mesa comigo. Eu como com os pecadores, o pecado não me assusta. Porque Ele é o Salvador dos pecadores. Ah, pastor, mas eu preciso resolver algumas coisas na minha vida antes de me batizar. Irmão, se você quer resolver tudo na tua vida antes de se batizar, então você não precisa de batismo, você precisa só de um banho de piscina. Porque, irmão, todos que se batizaram porque eram pecadores mesmo. Exatamente porque eram pecadores. Então, querido, Jesus chama Zaqueu. Zaqueu, vem. E Jesus nos chama também hoje. Você que é indigno, vem. Você que está perdido, vem para a mesa comigo. Você que peca, vem para a mesa comigo. Porque Jesus já sabia que você pecaria. E ainda assim Ele te chamou pelo nome. Você que não se sente, vem. Você que tem pecados escondidos, vem. Você que tem coisas para resolver ainda, vem logo, vem depressa. Sai desse lugar, vem embora. E tem gente às vezes que usa a igreja como árvore. Ele vem na igreja só para ver Jesus de longe. E Jesus está te chamando, sai e vem para o meu encontro, vem me conhecer, vem ter um relacionamento comigo, vem sentar na mesa comigo que eu quero salvar você, eu vim para você. Isso é salvação. Amém, irmãos? E que a nossa igreja seja esse lugar de graça. Que a nossa igreja seja um lugar onde os pecadores, eles entrem e encontrem mesa. Amém, irmãos? Que eles encontrem a mesa de Jesus nesse lugar. E Jesus está te chamando. Ah, pastor, mas o que vão dizer de mim? Pois é, irmão, falando mal de Zaqueu também. Mas Zaqueu não queria nem saber, irmão. Zaqueu tinha encontrado Jesus. Ele só queria sentar na mesa com Jesus. Aí o pecado de Zaqueu mudou depois. Zaqueu vendeu metade dos seus bens, mas tudo isso aconteceu depois do encontro com Jesus. Porque é o encontro com Jesus que muda a nossa vida. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero te perguntar nessa noite. Por que você está aqui hoje? Em que condição que você se encontra hoje? Você consegue fechar os seus olhos um minuto para você refletir nessas perguntas? Feche os seus olhos um minuto. Reflita comigo agora nessas perguntas. Por que você está aqui? Por que você frequenta essa igreja? É pela comunhão? É pela amizade? É pela aceitação das pessoas? Isso tudo é muito bom. Graças a Deus essa igreja é acolhedora, mas esse não deve ser o principal motivo. Porque se você está na igreja por causa das pessoas, quando essas pessoas te machucarem, você vai embora e abandona Jesus. Mas se você está na igreja por causa de Jesus, nada do que aconteça pode te tirar os teus olhos de Jesus. Por que você está aqui? Você está aqui apenas pelo milagre? E se você receber o teu milagre, o que vai acontecer depois? Zaqueu, na verdade, não ficou mais rico, ficou mais pobre depois de conhecer Jesus, que ele vendeu metade dos seus bens. Então, irmãos, as bênçãos são muito importantes e Deus ama nos abençoar, mas não pode ser o motivo pelo qual nós seguimos Jesus. Nós temos que seguir Jesus por saber que éramos pecadores, merecedores do inferno, mas Ele pagou o preço por nós, Ele veio por nós, Ele nos encontrou, Ele nos chamou e perdoou os nossos pecados, e é por Ele que eu estou aqui hoje. Eu quero te perguntar nessa noite, será que você está perdido? Será que você está afastado? Será que você ainda não foi salvo? Será que você ainda não teve um encontro com Jesus? Será que você está perdido?
Será que você se sente condenado? Os teus pecados te condenam? Eu quero te dizer nessa noite, Jesus te chama hoje. Jesus te chama pelo nome. Quem sabe você pode até ouvir Ele te chamando e te dizendo pelo nome, te dizendo: vem depressa, porque eu te vejo. Eu vejo você. Eu vejo as suas lutas, as suas dificuldades. Eu vejo o seu pecado. E eu não estou me afastando de você. Eu estou te chamando, vem para perto de mim, mas vem rápido, vem depressa, não espere resolver nada, vem agora, vem depressa. E quando você pecar, não corra de mim, vem para perto de mim, vem para a mesa da comunhão, porque o meu sangue continua te purificando de todo o pecado. Com seus olhos fechados, põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque nós jamais poderíamos merecer o teu perdão, nós jamais poderíamos merecer ir para o céu. Na verdade, os nossos pecados, eles nos conduziriam diretamente para o inferno. Mas Senhor, o Senhor nos amou de tal maneira, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e assumiu o lugar que era nosso, foi condenado, amaldiçoado, levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. E nós te agradecemos, Senhor, porque hoje, Senhor, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, e nós jamais queremos e jamais podemos olhar para trás, porque, Senhor, para onde nós iríamos? Como Zaqueu, Senhor, ó Deus, nós oramos hoje, Senhor, e nós dizemos: eu fui alcançado, eu era pecador, mas eu fui alcançado. Ele me viu, Ele me chamou, Ele me alcançou, e agora eu não posso mais viver outra vida que não seja em adoração a Ele. Esse é o motivo, Senhor, ó Deus, da nossa alegria, esse é o motivo da nossa esperança, e nós te agradecemos por isso. Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, venha gerar a convicção aqui, Senhor, de cada um, que sem o Senhor estamos completamente perdidos, mas o Senhor veio para nos salvar, e nós te damos a nossa vida em gratidão